Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Olha que legal, 11/11/2020, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa leitura é muito especial. Esse livro chama A Descoberta do Adriel. Conta a história de um menino que tem 12 anos, que chama Adriel. O Adriel aprendeu a ler quando ele tinha 5 aninhos. E ele gosta muito de livro, porque a mãe, a tia dele, lia muito para ele. E então ele resolveu aproveitar as redes sociais, né, a internet, e criar uma página onde ele lê os livros e depois ele conta o que ele achou do livro. Então ele fala assim, ó, esse livro, né, faz a resenha, esse livro fala disso, disso, disso. Depois ele dá a opinião dele, se ele gostou, se ele não gostou, o que ele acha. E algumas pessoas começaram a xingar o Adriel, porque ele é negro e porque ele falava assim para ele que ele não sabia ler, que ele não devia saber ler, que ele estava no lugar errado, que ele tinha que estar trabalhando, sabe? Coisas assim horríveis. Ele ficou muito triste, mas a mãe dele conversou com ele, explicou que essas pessoas são racistas e que isso não é legal, para ele não deixar se abater por isso. E o Adriel pegou e foi na página dele no Instagram e contou tudo isso. E as pessoas começaram a ver e ficaram muito comovidas com a história dele, gostaram muito do incentivo dele. Ele começou a ganhar muitos livros, muitas pessoas começaram a seguir ele. Entre essas pessoas, o Luciano Huck, o Neymar, a Preta Gil, a Ivete Sangalo, todo mundo começou a seguir e compartilhar as histórias dele. Hoje ele tem muitos seguidores no Instagram e continua com seus livros feliz da vida. Então, assim, essa história aí é a história do Adriel, não é essa que eu tô contando. Aqui é a história que a Mel Duarte escreveu sobre ele, uma descoberta que ele fez, que fala um pouco de superpoderes, tá bom? Mas é muito legal para a gente saber que a gente não tem que, às vezes, dar importância para a opinião de pessoas que não são legais, né? A gente tem que ouvir um pouco aquilo que está aqui dentro do nosso coração, aquilo que os nossos pais ensinam para gente e levar a vida para frente, né? Então, depois que vocês lerem essa história do Dri, eu vou deixar aí essa reportagem que fala sobre essa história aí, tá bom? E aqui em língua portuguesa, então, a gente vai falar sobre opinião e fato, o que é fato e o que é opinião. Então, vamos lá. Olha, aqui na página 288 da apostila, né? Ó, 288 e 289, tá? Então, na apostila 4. Na página 288, aqui tá falando assim, ó. Tá vendo essa menininha aí falando que é 6 e o menininho falando que é 9? A opinião dela é 6, a opinião dele é 9. Qual será que tá certo? A mesma coisa aqui, ó, no meio. O W, um menino fala que é W, o outro fala que é M. Quem tá certo? E essa última aqui, um conta 3 barrinhas e o outro conta 4 barrinhas. Quem que tá contando certo? Então, cada um tem uma visão, uma opinião. Então, nem sempre a sua opinião é igual à minha. E isso não quer dizer que você tá certo e eu tô errado, ou que eu tô certo e você tá errado. Opinião, todo mundo tem. Você só precisa, então, observar o fato, ou seja, o que é que aconteceu. Por quê? Em cima de uma situação pode ter várias opiniões. Então, eu vou ler para vocês. Antes disso, vocês vão escrever aqui nessa parte, ó. Aqui, vocês vão escrever o que vocês acham disso, de fato, de opinião, que aqui tá falando, ó, nem sempre é preciso concordar com a opinião dos outros. Isso não quer dizer que apenas um esteja com a razão.
O que você acha disso? Então, você vai escrever a sua opinião. Agora, então, eu vou ler uma entrevista para vocês, para depois vocês conseguirem fazer essa atividade da página seguinte, tá bom? Vamos lá ver. Aqui está a entrevista, então, é do jornal, chama Joca, né? Pontes e túneis evitam atropelamentos de animais. Projeto cria caminhos para que os animais consigam cruzar rodovias sem risco de morte. Imagine a seguinte situação. Um tamanduá caminha de um lado para o outro no local onde habita, até que em certo momento a vegetação daquele ambiente é retirada e uma rodovia construída no lugar. O que acontece? Os animais tentam atravessar as rodovias, já que aquele é o local deles, explica a bióloga Fernanda Abra, proprietária da empresa Via Fauna. Infelizmente, às vezes, eles acabam sendo atropelados por veículos. Para evitar que os bichos sejam atingidos durante essas travessias, Fernanda e a Via Fauna trabalham em parceria com os responsáveis pelas rodovias para instalar cercas e construir túneis subterrâneos ou ponte para a passagem dos animais, evitando que eles tenham contato com veículos. O atropelamento é um dos problemas que mais impactam os animais brasileiros, principalmente aqueles que estão ameaçados de extinção, como jaguatirica, lobo-guará, onça-parda e raposinha, explica Fernanda. E acrescenta: acredito que, combinando o uso de cercas e túneis ou pontes, é possível reduzir os casos em até 86%. De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, cerca de 470 milhões de animais silvestres morrem nas estradas todos os anos. Então, isso aqui foi divulgado no dia 3 de fevereiro de 2020, tá bom? Agora vocês vão fazer uma atividade em cima dessa reportagem. Então, aqui na página 289, olha, a partir das observações realizadas após a leitura da notícia, você já consegue diferenciar fato e opinião? Sabendo disso, escreva nos quadros ao lado 2 fatos destacados no texto e 2 opiniões que você tem a respeito desse tema. Então, é o seguinte, aqui você vai escrever 2 fatos, ou seja, 2 situações que realmente acontecem, que está falando ali nessa reportagem. E aqui você vai escrever a sua opinião, tá? Sobre 2 opiniões, né? Aí você vai pôr 1 e o 2. Então, no primeiro aqui, você escreveu um fato. Um fato, o que é? Que os animais atravessam a rodovia, porque eles estão ali no local deles, vocês vão ler lá na entrevista. Aí, qual a opinião sobre isso? Qual a sua opinião? Será que é isso mesmo? Será que não? Na segunda fala que se criar pontes ou túneis, os animais vão conseguir fazer essa travessia. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Tá bom? Então, você vai escrever isso daí. Armandinho também chegou a uma conclusão sobre fato e opinião. Veja só. No primeiro quadrinho ele fala assim: uma árvore deve ter boas raízes. Depois ele olha: uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. O que é fundamento? Saber se aquilo ali é de verdade, se não é uma fake news, né? Fundamento. Em cima do que você tem essa opinião? Então, toda opinião tem que ter um fundamento, né? E português é só isso, tá, gente? Vamos ver matemática? Matemática, 2 páginas, 235 e 236. É
um jogo, gente. Olha só. Nessa unidade, você vai utilizar ainda mais os conhecimentos matemáticos que foram desenvolvidos ao longo deste ano. Será um momento especial e muito importante para organizar o pensamento. Passe pelos desafios e explique seus conhecimentos. Bom, então aqui tem um jogo que chama Sudoku, que ele é tipo o Sudoku. Então, olha aqui, no diagrama, nesse quadradinho aqui do lado, ele parece com o Sudoku. Vocês já viram esse joguinho? Porque ele precisa de um quadrado 3 vezes 3. E para ser preenchido, deve ser 3 vezes 3, tá vendo? 3 em cima, né? Na horizontal e 3 na diagonal. Então, ele tem 9 quadradinhos, né? Dentro desse quadrado. Para ser preenchido, deve-se usar os números de 1 a 9. Os que forem necessários, mas sem repetir. Uma regra que diferencia do Sudoku é que precisa ser seguido, os números devem ser combinados e o valor do círculo é a soma dos números do quadrante. Entendeu? Então, vamos lá, vou explicar para vocês. Eu vou aumentar aqui o quadro para você ver como que funciona esse jogo, tá bom? Então, ó, você não tem aqui o 27? Então, você vai usar 4 quadrinhos para chegar no 27. Então, olha, 4 mais 8 mais 6 e mais 9 vai dar 27. Vamos fazer o teste aqui, olha. 2 mais 7, 10. Mais 8, 18. Mais 4, 18. 19, 20, 21, 22. Aqui não deu, certo? Vamos ver aqui então, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Aqui deu. Então, agora vamos ver aqui, ó. 3 mais 4. 3. 4, 5, 6, 7. 7 mais 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais 5, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui deu. Então, esse joguinho, ele é assim. Vamos conferir aqui. 8, por que que aqui não tava dando? 8 mais 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá certo, eu que falei errado aquela hora. Então, aqui, esse círculo aqui é a soma desses 4 números. Então, o que você tem que fazer? Qual que é o desafio? Vamos ver aqui na página seguinte. Nessa daqui. Então, ó, vou aumentar de novo. Aqui para mostrar para vocês, ó. Então, aqui tem 12. Você vai ter que fazer que número que põe aqui, 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 que vai dar 12, tá bom? Aí, só que esses 2 números que tá aqui no meio, ó, esse número daqui mais esse número daqui, tem que somar com esse para dar quanto? 16. Depois, esse que tá aqui, mais esse daqui, mais esse, tem que dar 28. Entenderam como que é? Então, vocês vão fazer aí esse verde e depois esse laranjado ali embaixo, esse aqui, vocês podem inventar com o número que vocês quiserem, tá bom? Atividade matemática é só isso. Agora, pessoal, geografia já é uma parte da prova. Então, olha só, aqui, da página 152 até a 163, a gente vai falar sobre indústria.
Tem bastante desenhos, por isso que tem bastante página, mas o conteúdo é pouquinho, tá bom? Então, olha só. Aqui na primeira página, tá falando sobre a indústria. O que é a indústria e o que a diferencia do artesanato. A indústria, a gente já sabe, a fábrica, né? Lá que tem várias máquinas, que os produtos são feitos através de máquinas, são feitos em grande escala, ou seja, bastante de uma vez. O artesanato é feito por poucas pessoas, feito com as próprias mãos. Então, é essa a diferença da indústria e do artesanato. Depois aqui tá falando a manufatura. Então, o que é a manufatura? Às vezes a pessoa compra uma máquina e ela trabalha sozinha e vai fabricando poucas coisas. Então, é manufatura. Tá vendo aqui os desenhos, ó? Tá mostrando uma produção aí de manufatura. Ou seja, é uma pessoa manuseando apenas uma máquina. Aqui tem a maquinofatura, ou seja, a máquina já faz todo o trabalho sozinha, você só coloca os produtos ali, né, a matéria-prima, e ela já vai fazendo o que tem que fazer. Então, e pode ter várias máquinas, né, que a produção é maior. Depois aqui tem os tipos de indústria, tá? Quais os tipos de indústria que tem? As de bens ou produção ou base. Então, assim, ó, a indústria de bens de produção ou de base. Então, elas produzem coisas para ser utilizada por outras indústrias. E aqui embaixo, ó, você vê o desenho, tá? Mostrando aí, ó, esse esquema mostrando. Às vezes o que sobra de uma indústria serve para matéria-prima de outra, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem, porque depois, num trabalho, numa prova, vocês vão ter que dar exemplos do que é indústria de bens de produção. Aí depois tem indústria de produção de bens intermediários, que são aqueles utilizados nas outras indústrias. Então, eles fabricam uma máquina para outra indústria usar, tá entendendo? E depois os de bens de consumo, que pode ser roupa, carro, celular, né? Que eles podem ser duráveis ou não duráveis, tá bom? E aí, então, aqui você vai, né? É a vez de você escrever. Procure em revistas produtos que você usa no seu dia a dia, recorte separando nas duas colunas. Então, aqui tem produtos que vêm da natureza e aqui produtos que vêm da indústria, né? Criados pelo homem. Se você não tiver como recortar, pode fazer desenho e escrever o nome daquilo que você desenhou embaixo. Explique por quê e no que eles são diferentes quanto ao processo de produção. Então, por exemplo, você escreveu aqui produtos obtidos na natureza. Então, você colocou aqui um pé de alface. Vamos escrever, né? Aqui, melhor. Um pé de alface. E aqui, criados pelo homem. Então, a roupa. Nossa, nesse programa a letra fica muito esquisita. Então, olha só, qual que é a diferença? Então, por que e no que eles são diferentes? Eles são diferentes porque, por exemplo, no alface, o produtor foi lá, plantou, produziu, colheu pouco. E a roupa foi feita em grande escala, precisou de máquinas para fazer, né? Depois aqui a mesma coisa, identifique na imagem abaixo os brinquedos feitos de modo artesanal ou industrial e registre aqui. Então, vocês vão procurar esses objetos, o que é feito de forma artesanal, ou seja, feito à mão, feito de pouquinho, e o que é feito aí por máquinas em grande escala, tá bom? Aqui, os desenhos seguintes apresentam etapas da produção de algum produto. Complete o quadro com o que se pede. Então, aqui, na letra A, ou seja, esse primeiro aqui, tá bom? Ó, esse primeiro. Olha só,
Aqui está perguntando assim: atividade para obter a matéria-prima. Qual a matéria-prima? Qual o produto e aonde ele é consumido? Na letra B, qual é a atividade pecuária, né? Qual é a matéria-prima? Leite. Qual é o produto? Queijo. E onde é consumido? No supermercado. Letra C, aí é o extrativismo, né? A mineração. A matéria-prima aí, o ferro, o produto é a panela e onde é consumido? Nas casas, nas lojas, supermercados, é isso que você vai colocar. E aqui embaixo, na número 4, essas pessoas estão confeccionando os produtos manualmente, ou seja, estão fazendo esses produtos com as mãos. Então, como se chama esse trabalho? Que matéria-prima eles estão usando, né? Que material que eles estão usando para fazer aquilo ali? O artesão, ou seja, essa pessoa que está fazendo, faz muitas peças num dia? Você acha que faz? Explica por que você acha isso. Compare um produto artesanal com um produto industrial e escreva a conclusão. Então, você vai pegar um produto, por exemplo, vamos pensar nos ovos de Páscoa. Tem aquele ovo de Páscoa que é feito, que você compra das pessoas, e tem aquele que você compra no supermercado. Qual que é a diferença entre um e outro? Ao lado das fotos de alguns produtos, há quadros em que devem ser identificadas as indústrias envolvidas na fabricação deles. Então, aqui você está vendo uma calça jeans. Qual a indústria que fez? Então, a fábrica, né? Indústria têxtil, ou seja, de roupas, né? Qual o produto usado aí? Tecidos. Isso que você vai fazer. A mesma coisa aqui no carro e aqui no joguinho, tá bom? Depois você vai relacionar no quadro abaixo alguns produtos industrializados que você tem na sua casa e a matéria-prima em cada um deles. Então, você vai colocar aí na sua casa que tem, por exemplo, panela. Qual é a matéria-prima usada? Ferro, alumínio. Ah, você tem cadeira. Qual é a matéria-prima usada na sua casa? Para fabricação da cadeira? Madeira, ou se ela for de plástico, ou se ela for de ferro. É isso que você tem que fazer, tá bom? Então, essa é a parte de geografia. Lembrando, eu deixei destacado aqui no texto, lembrando que vale essa parte de geografia, história e ciências, já conta pontos para a prova, a nota da prova, tá bom? Por hoje já chega, né, gente? Depois eu vou deixar aí a entrevista do Adriel para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!